Boa pergunta esta. Como ser uma esposa sábia em meio a um casamento recheado por brigas desnecessárias? O sábio em Provérbios, no capítulo 17, o provérbio 28 desse capítulo, diz assim: até o estulto é o tolo, aquele que não tem muita inteligência, quando se cala é tido por sábio. O que cerra os lábios é tido por sábio. Certamente alguém que não é estulto ou tolo, ao calar-se, será ainda mais sábio. A sugestão diante de um relacionamento que ocorre em meio a brigas, a conflitos e discussões desnecessárias, em que nós observamos aquela ordem do Senhor apresentada em Efésios, no capítulo 4, do despojamento, dizendo: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, sabe? Palavras que ferem ou iras, mas apenas aquela que é boa para a edificação acaba sendo quebrado. O melhor caminho aí é calar-se e colocar-se com lábios abertos em oração diante do Senhor. Nós observamos algo acontecendo numa família um tanto quanto disfuncional, que era a família de Eucana. Você se lembra dele? Eucana, o pai de Samuel, marido de Ana e de Penina. Alguns dizem que Ana, por não ter filhos e sendo estéril, dava a possibilidade de Eucana suscitar uma descendência para si através de uma concubina, e alguns alegariam que Penina seria uma concubina, enquanto Ana era a esposa principal. O texto bíblico não nos dá esse aspecto, mas é possível que isso tenha acontecido. O fato é que naquele relacionamento, Penina, ela constantemente vinha de maneira rixosa humilhar Ana. E nós não vemos Ana numa crise conjugal, brigando, ou trazendo uma situação para dentro de casa. É interessante, nós vemos Ana na casa de Deus, no tabernáculo, de joelhos, em oração, balbuciando palavras ininteligíveis diante do Senhor. E o Senhor ouve a sua oração. Minha irmã, o melhor caminho de fato é a oração. Mas me permita lhe dizer algo: se o seu marido é crente, se vocês fazem parte de uma igreja bíblica, de uma igreja em que vocês têm pastoreio, minha proposta é que você busque a liderança de sua igreja. Você converse com seu marido, você trate o assunto à luz da palavra com seu marido. Há aspectos para a resolução de conflitos que são muito importantes, por exemplo, o juízo temerário, ali em Mateus capítulo 7, quando o Senhor Jesus fala do tirar as traves dos próprios olhos e tirar depois o cisco do olho do irmão. A irmã pode conversar tratando exatamente assim: traves é tudo aquilo que eu fiz e não deveria fazer, que eu disse e não deveria ter dito, ou aquilo que eu não fiz e deveria ter feito, ou que eu não disse e deveria ter dito. Então, comece expressando ou declarando em confissão aquilo que são as suas traves, e ajude o seu marido nos ciscos que porventura ele tenha diante dos seus olhos. Se ele é um marido crente, a palavra do Senhor vai conquistá-lo, para que ele entenda isso. Vá a textos como o texto de Efésios, capítulo 4, que trata de revestimento, de despojamento e de mudança, né, no falar. Se o seu marido é crente, ele também vai se submeter a isso. Mas se nada disso funcionar, volto a essa minha orientação: busque ajuda na igreja. Converse com seu pastor, converse com a liderança da igreja e peça que a liderança intervenha, a liderança possa ajudá-los a uma caminhada bíblica em que o nome do Senhor seja glorificado, não é? E dessa forma, certamente, a sua família crescerá e será edificada na palavra de Deus. Que Deus te abençoe.